Eu me lembro que uma das lutas nossas era colocar um elevador nesse prédio aí, nunca colocaram, depois pensaram em rampa, nunca fizeram também. O senhor sabe, né, que é a história, né? Eles nunca fazem nada, que é que a gente faz, né? Queria que nós fizéssemos a rampa, que nós comprássemos elevadores, isso que eles queriam. Mas, assim, ontem com a conversa que eu tive com outro irmão, a igreja foi fechada assim por falta de acessibilidade. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos hoje reunidos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 5 de maio de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. Paz, irmãos, estamos aqui há uma semana do Dia das Mães. O próximo domingo, então, é aquele dia tão esperado, né, Joaquim, né, Solo, que nós, mães, ficamos assim aguardando, ansiosas pela mensagem do GDOT. Porque de uns anos para cá, na minha época não, nem se ouvia falar em mensagem do Dia das Mães. Mas de uns tempos para cá, acho que da pandemia para cá, quando houve aí esse êxodo, né, dos membros da Maranata aí GDOT despertou para o negócio, né, que viu que está degringolando, e começou, então, a trazer mensagem para o Dia das Mães. E nós estamos esperando, GDOT, estamos aguardando, ansiosos por esse dia. GDOT, capricha aí domingo que vem, e a gente quer saber desde já se você vai cortar a orelha da mãe de novo, como é que vai ser. A gente está esperando, viu? Muito obrigado, Roseli. Joaquim, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, né? O casal 20, o casal terror do Maranata, entendeu? E agradeço os irmãos aí que são ouvintes desse canal, têm repassado as informações que esse canal tem trazido, é de grande valia. E quando a gente acha, pastor Solo, irmãos ali, que o trabalho da gente ele foi contaminado com tanto processo, mais de 100 processos que a Igreja Maranata moveu contra nós, a gente descobre que o fruto desse trabalho está refletindo de maneira maravilhosa no meio dos membros da Maranata e das pessoas que saíram, está levantando novas pessoas a denunciar a farsa religiosa, o falso ensino e as falsas doutrinas da Igreja Maranata, encabeçada pelo senhor GDOT Gates. Então é muito prazeroso poder participar disso. Ok, Joaquim. Bom, eu vou trazer aqui alguns tópicos para nós comentarmos. Um deles, inclusive, não vai estar na EBD deste domingo, mas eu recebi de um irmão, recebi por e-mail, ele tem me enviado alguns vídeos antigos da Igreja Cristã Maranata, dos seminários da Igreja Maranata, vídeos, salvo engano, do ano de 2011, foi bem antes do escândalo de corrupção. E aí eu assisti já alguns trechos, inclusive já coloquei um trechinho no Facebook, que é o trechinho que eu queria comentar no final. Pelo menos ele expressa, dizendo assim, olha, tem vezes, às vezes a gente pensa, né, Senhor, por que o Senhor não faz um ônibus passar em cima dessas pessoas que estão contra nós? Por que elas não pegam diabetes? Por que o avião delas não cai? Então, antes dele falar isso, já no seminário de 2011, ele fez uma referência, eu vou passar para vocês mais ao final, esse trechinho eu já deixei no Facebook do Maranata Anátema, mas eu vou comentar aqui com vocês, onde GDOT, ele, neste seminário, nesta ocasião, ele volta a falar dessa questão do ônibus, né, dizendo que isso é a razão do insucesso espiritual de alguém desejar o mal. E aí ele vai e diz, olha, desejar que um ônibus passe por cima, né? E ele diz assim, por que não arsênico? Então, eu diz assim, vocês são bonzinhos de desejar que as pessoas morram, né, atropeladas por um ônibus. Podia ser de arsênico. Eu vou comentar mais isso, vai ser o nosso último assunto, mas esse vídeo ele já está postado no nosso canal do Facebook, tá ok?
Então, mais uma coisa que eu queria já destacar, antes de nós começarmos a comentar esta EBD, é que se você assistir Gedeuti falando há 10 anos, né, nesta ocasião, em 2011, então nós notamos assim que era um período onde eles estavam no auge, eles estavam muito bem, e Gedeuti, ele estava assim, maltratando tanto as pessoas, a gente pode perceber isso nos seminários, a forma como ele trata as pessoas, ele estava assim, realmente, assim, se sentindo o máximo. Então, quando você assiste, ele já tinha mais de 80 anos nessa época, não é? E quando você assiste um vídeo antigo e assiste, por exemplo, esta EBD, qual é a impressão que me causou depois de assistir um vídeo antigo, não tão antigo, de 10 anos atrás, e agora um vídeo de uma EBD de hoje, por exemplo? A impressão que a gente tem é que realmente a pilha já está fraca, né? Não sei se é em razão deste grande baque que eles tomaram já em 2013. Então, mas o que eu percebi hoje é que nesta EBD, assim, Gedeuti, ele já nem comentou toda a escola bíblica, colocou o Amadeu para comentar uma parte, né? E parece que ele já está bem abatido, Gedeuti. É a minha impressão. Talvez você tenha outra impressão. Assista o vídeo mais antigo e depois compare, porque pode ser apenas uma impressão minha. Então, nesta EBD, não teve, ele fez comentários que nós vamos passar para vocês aqui sobre muitas alegorias de cantares, né? Cada palavra é uma alegoria, para poder fazer assim, dizer o que ele quiser, né? Mas eu vou trazer essas palavras para vocês. Então, mas antes, o que aconteceu? Houve aquela sessão de testemunhos, né? E chamou a atenção que o Gilson, né, o pastor Gilson, ele veio dar ênfase à questão da acessibilidade novamente. Só que nós já havíamos falado, e não só na Escola Bíblica Dominical da semana passada, mas nós já tínhamos falado isso já há muito tempo, que eu até não sabia. Tinha uma igreja aqui em Brasília que ela estava interditada. Nós temos aqui um órgão de fiscalização que é a GFIS. Então, esta igreja da Maranata, ela já estava interditada por falta de acessibilidade. Alguém denunciou, né? Eu tenho o áudio que a pessoa me mandou, o vídeo, eu vou passar aqui para vocês. Mas, então, uma pessoa denunciou, e aí, na escola bíblica passada, eu falei assim, olha, isso já tem tanto tempo que essa igreja da Maranata está fechada, ela foi interditada por falta de acessibilidade. Eu até pensei, bom, já devem ter conseguido ajustar o que tivesse que ser ajustado, né, a questão da acessibilidade, para poder pedir junto à administração que eles liberassem o funcionamento da igreja. Mas, então, esta semana, eu fiz contato com uma pessoa que ele era líder na igreja Maranata ali nessa região, e ele me mandou, então, ele foi lá, filmou a igreja e mostrou, olha, aqui onde a igreja funcionava, aqui a igreja está funcionando aqui na parte de baixo, aqui, nem sei se é regular isso, tá certo? Se eles estão funcionando regularmente, ou se eles estão ali funcionando mesmo, né, vamos dizer assim, dando um jeitinho, e um local onde eles começaram a construir, onde era a casa pastoral, eles estão construindo, então, ali uma espécie de igreja, ali onde era a casa pastoral, em vez deles resolverem o problema do prédio de acessibilidade. Mas eu vou passar para vocês escutarem, então, esse trecho, este relato deste irmão que me mandou, para que vocês pensem aí realmente se está adequado esse discurso sobre acessibilidade. Será que isso é uma realidade? Ou isso é mais uma jogada de marketing para dizer que a Igreja Cristã Maranata está muito preocupada com pessoas com deficiência, está muito preocupada com a inclusão? Então, olha só, eu vou passar esse trechinho e depois eu vou abrir para vocês comentários. Vejam só. Pastor Solo, Pai do Senhor, tudo bem? Pastor Solo, eu falei com um irmão que, segundo a notícia que surgiu, foi ele que tinha denunciado, né? Fez a denúncia para a GFIS. Ele tinha até me gravado um áudio primeiro, mas depois ele até apagou, sabe? Aí depois ele me mandou outro áudio dizendo que não tinha sido ele, que realmente a igreja tinha sido fechada, mas ele não sabia se tinha sido por denúncia, ele só sabia que tinha sido por falta de acessibilidade, né? Ele
gravou um áudio primeiro, depois apagou. Eu até cheguei a ouvir um pouquinho, mas ele apagou depois, não consegui mais ouvir. Não ficou salvo, né? Mas assim, ele não quis dizer que foi ele, né? Mas ele disse que a igreja não funcionava mais em cima por falta de acessibilidade. Aí eu mandei essas fotos pro senhor, esses vídeos aí pro senhor. Mas eles falaram que voltaram pra cá, eles estão fazendo um culto aqui embaixo, onde eu mostrei pro senhor essa parte de baixo aí, onde tem um portão embaixo, esse portão branco. Depois desse portão branco tem uma área bem grande. Eles estão fazendo um culto aí embaixo. E estão reformando a casa pastoral, que isso aí era uma casa pastoral, né? Isso aí era uma casa pastoral. Aí eles fizeram de igreja agora. A igreja agora vai ser nesse vídeo que eu mandei pro senhor aí, onde vai ser a igreja agora. Estive aqui agora, eles estão trabalhando aqui, estão reformando. Isso daqui 15 dias vai ser a consagração desse novo templo aí, né, deles. Que a princípio esse terreno aí era para se fazer um grande galpão para fazer mini seminário, né? Na época que eu estava aqui, eu até participei dessa compra desse lote aí. Era para fazer um mini galpão, um mini ginásio, para se fazer mini seminários aqui para a região norte nossa aqui, né? Fazer seminários para a região norte. Mas nunca saiu do papel. Eu me lembro que uma das lutas nossas era colocar um elevador nesse prédio aí. Nunca colocaram, depois pensaram em rampa, nunca fizeram também. O senhor sabe como é que é a história, né? Eles nunca fazem nada, que é que a gente faz, né? Queria que nós fizéssemos a rampa, que nós comprássemos o elevador, isso que eles queriam. Mas, assim, ontem com a conversa que eu tive com outro irmão, a igreja foi fechada assim por falta de acessibilidade. Inclusive, na época tinha um cadeirante que é vizinho da igreja, que ele até faleceu. Que era vizinho da igreja, que ontem tem esse carro aí, você vai ver num vídeo aí que tem um carro aí à direita. Tinha um senhor que morava nesse lote aí, e ele era cadeirante. Roseli? Bem, a Maranata, na verdade, nunca se importou com ninguém. Eles nunca tiveram assim, a preocupação com pessoas. A ideia deles, a preocupação deles é com o crescimento da igreja. Cada um é apenas um número, é um número a mais. É mais uma família, é mais uma pessoa, é mais um varão que vai dar um dízimo. Então, eles sempre também tiveram esse interesse com os varões, porque eles são dizimistas. Agora tem muita mulher trabalhando, muitas mulheres são dizimistas, né? Eu fui dizimista por 20 anos na Maranata, e eu confesso que eu fui até bem tratada, e às vezes eu me pergunto, será que é por conta disso? Mas, nesse aspecto, eu não lembro assim, de ter levado assim, altas patadas de pastor nenhum, né? Praticamente, mas passei ilesa. Mas eu estou aqui para dar voz para muita mulher, né? E eu vejo que na época nós tínhamos e temos uma filha cadeirante. A Rebeca hoje está com 32 anos, ela usa uma cadeira de roda, né? Na época eles colocaram, eu já contei isso várias vezes, a Rebeca era pequena e o Solo, quando ele foi pastor, acho que não sei se foi a primeira igreja, Solo, que foi aqui no Lago Norte, colocaram numa igreja que tinha uma escadaria inviável de subir com a Rebeca. O primeiro culto nós viemos, tudo, conseguimos colocar a Rebeca lá em cima, mas depois a gente viu que era inviável. Falou, olha que falta de bom senso. Então, por isso que eu vejo que a Maranata nunca se importou com cadeirante, nunca se importou com a inclusão de ninguém. Imagine, isso nunca. Eles nunca se importaram, e eu acho que tudo isso, hoje em dia, é mais para construir essa imagem, que a Maranata, ai, como ela é boazinha, né? Como essa instituição é legal, né? Que está incluindo aí o deficiente físico, né? Será que eles já levantaram algum pastor cadeirante? Será que eles já levantaram um ungido? Um cadeirante para dar aula lá no Manaim? E será que no Manaim tem rampa? Eu não sei. Se alguém souber, para subir lá no púlpito, lá tem rampa? Para ir lá para cima, lá para tocar lá no grupo de louvor, o Solo já falou isso outro dia, né, Solo? Será que tem algum elevador para ir lá para cima, lá, para cantar lá em cima, lá? Como que faz? Né? E será que nesses Manaíns aí tem chalé especial, com banheiro especial,
para um cadeirante? Para uma irmã cadeirante? Tem? Quantos chalé tem? 3, 4, 5 em cada Manaim? Tem que ter, não é não? Ou vai colocar uma irmã, como a gente já viu, que colocaram, parece que foi no Manaim de Pedro do Rio, não sei, colocaram ela com todo mundo ali no alojamento. Uma irmã com necessidades especiais, colocaram ela com todo mundo ali, junto ali, sem ter um banheiro próprio para ela. Isso não é privilégio nenhum. O que não se pode é expor uma pessoa assim, que tem necessidades especiais. Logo, ela precisa de um banheiro que alcance as suas necessidades especiais. E nesses Manaim tem banheiro, tem um quarto ali, com uma cama de casal para a pessoa e uma de solteiro para um acompanhante. Ou não tem lugar nenhum, ou só tem um alojamento para um só cadeirante, ou uma cadeirante. E se tiver um pastor cadeirante, não, aí a gente dá preferência para o pastor. Para ela, ela é só uma professora, tal, né? Como aconteceu, que já me passaram aqui. Então, é isso que fica a pergunta. Será que realmente eles estão preocupados em incluir as pessoas com deficiências, com necessidades especiais? Ou tudo isso é só para criar uma imagem, né? Estão agora reconstruindo essa imagem, né, de que aqui somos bonzinhos, aqui nós somos bacana, não batemos ninguém, pelo contrário, acolhemos todo mundo. Acolhe mesmo? Será que acolhe mesmo? Acolhe aquela irmã divorciada também? Aquela irmã separada? Será que acolhe? Aquela viúva? Acolhe mesmo? Mas não, se ela for dizimista, né, quem sabe, né? Acolhem, né? Eu conheci irmãs lá em Porto Velho, que eram juízas. Tinha umas 2, né, só lá ali em Porto Velho na época, e eu fico imaginando quanto que não é o dízimo de uma juíza. É isso quando a gente estava em Porto Velho, em 97, 98, né, já tem muito tempo isso, as meninas eram pequenas, né. Mas e hoje, que tem irmãs que nem são dizimistas nem nada? Será que são acolhidas aí dentro? Essas divorciadas, essas que estão separadas, que o marido foi embora, deixaram as largadas ali dentro ali da igreja? Será que a igreja acolheu essas irmãs? Né? Ou tudo isso é só para construir mesmo essa imagem, né? Que somos pessoas que estão preocupadas com outros de acessibilidade especial, né? Com necessidades especiais, né? Joaquim, e você? Você acredita realmente que esse discurso da inclusão, da acessibilidade, ele é um discurso real, ou a sua impressão da sua própria experiência, né? Porque você também lidou muito tempo com isso, de ter também uma criança especial, não é? O que você nos diz sobre isso? Qual é a sua impressão sobre essa questão? Pastor Saulo, na minha impressão, é apenas marketing, né? Que a Maranata hoje é uma doutrina rota, né? Uma situação falida como religião cristã, é falida como religião cristã, e ela vive de mentira. Ela vive de mentira. Essa história de acessibilidade, isso é conversa para boi dormir, né? É só você procurar lá, só olha na liderança. Quantos negros têm na liderança? Não gosta. Tem alguma irmã no Conselho Presbiteral? Você tem que ser irmão. Também não gosta. Né? Então, são situações que você vê o marxismo religioso dentro da instituição. Eles vivem de propaganda. Por exemplo, eles estão dizendo, pastor Saulo, que eles têm igreja em 200 países. 200 países. Aí, eu recebi um link de consulta CBF, eu vou falar sobre isso também agora, para ver se os nomes das pessoas estão lá, e passar para as pessoas me procurar. E lá a gente consegue acessar as igrejas no exterior e as dias de culto. Meia dúzia de gato pingado. Essa história de Maranata do exterior não existe. Mas aí, aproveitando que o senhor falando aqui sobre a consulta do CPF, eu recebi porque alguém me passou. Porque eu liguei para o presbitério, eles não estão autorizados a mandar tirar o nome de ninguém, não. Porque eles querem lá
encher linguiça, porque agora vem a eleição, pastor Saulo. Ele precisa apresentar para os candidatos a prefeito e a vereador, que é onde eles têm mais canal, principalmente na área do Espírito Santo, porque os membros da Maranata não sabem que a Maranata é campeã em uso de imóveis do governo. Agora, como é que ela consegue isso? Com os nomes dos irmãos que saíram, mas continuam lá. E eu liguei para lá, pastor Sol, para você ver como é que a propaganda da Maranata não bate com a realidade. Eu liguei para lá porque uma irmã me ligou, disse que queria tirar o nome dela do esposo dos filhos. E ela estava encontrando dificuldade na região para fazer isso. E ela não queria o nome dela lá, que ela não fazia mais parte disso. Ela entendia que a maldição que a Maranata traz para a família caía sobre ela, ela participar desse conluio religioso. Então me desculpe a palavra, é a minha opinião. Então essa história que a Maranata faz não sei o que, conversa. Agora a Maranata está fazendo umas coletazinhas e ela lá entregando no nome da Maranata, uma cesta básica onde tem uma enchente, um negócio assim, porque tá feio. É feio. O Juretti dizer que tem 2 bilhões de reais, tem várias fazendas, né? Manaim de Governador Valadares está criando, está com lavoura, com criação de abelha, né? O Manaim de Pinópolis agora virou granja, sabe? E eles arrotam aí que tem vacas de altíssimo preço e eles não têm nada. Eles não têm nada, mesmo como a irmã falou, mesmo para eles é número. Mesmo para eles é número. Só que o Juretti está desesperado porque os números não mentem. Os números não mentem. A prova está nas EBDs, nas chamadas de EBDs. Pela quantidade de gente inscrita ali, era para dar 500, 600 mil ali, ó, brincando, rindo, sem muito esforço. Mas acabou. Juretti é um derrotado. Juretti é um falido. Como religioso, como líder religioso. Nós não estamos falando do ad hominem, nós estamos falando da mensagem que ele tem trazido. E essa história da propaganda, ele está fazendo, mexendo os pauzinhos para não perder mais gente na região do sul do estado. Os obreiros já andam de barba, os instrumentistas já podem tocar em outras igrejas, também você não sabe, tá? Hoje eu peguei, o irmão me ligou hoje, entendeu? Algumas punições já não existem mais, sabe? Já tem jovens que têm namoro com outro jovem, né? Esse namoro, né, homossexual, não há problema também. Então, ele está aceitando várias coisas porque não quer mais perder, chega. Você está entendendo? Então, inclusive na região sul, é notável, as pessoas sabem de tudo, mas não, gente, você não pode olhar para o homem, não, tem que olhar para a obra, porque a obra não erra, o homem pode errar, entendeu? Então, assim, esse é o esquema. Então, essa história, que você está falando, acessibilidade, isso é conversa piada. Eles não conseguem provar nada o que eles falam, nada. Muito obrigado, Joaquim. Bom, eu achei bem interessante essa questão que você falou, né, dos grupos de liderança. Eles não têm mulheres realmente, né, no conselho presbiteral, né, não sei onde é que foi que eles arrumaram, ainda que eles, né, defendam que ministério é exclusivamente masculino, mas para participar na liderança da igreja, não sei, de onde foi que eles tiraram que só pode ser alguém que seja do sexo masculino, não é? Então, bom, mas enfim, isso aí eu achei só interessante, essa sua apresentação. Agora, Joaquim, Roseli, aqui passando para essa questão de Cantares de Salomão, então hoje foi um dia, assim, de alegorias, né? Então, várias palavras. Então, eles pegam lá, a vinha, o que é a vinha? É a igreja, né? As pombas é o olhar do Espírito Santo. O lírio entre os espinhos é a igreja em santificação. Então, eles vão tirando, tudo bem que você tem, de fato, ali algumas passagens, por exemplo, como a parábola do semeador, que você tem ali alguns indicativos, por exemplo, né?
as aves, né? Jesus falou, olha, as aves são espíritos malignos, né? A semente é a palavra. Mas se você for olhar com cuidado, até mesmo essa alegoria que eles estão tentando apresentar, ela não vai encaixar, né? Ela não vai encaixar. Mas você mesmo faça esse exercício aí na sua casa. Aí ele continua aqui: a voz da rola é a voz do Espírito Santo. As vides em flor. Então, as vides em flor, né? O que seria? O perfume dos dons espirituais na igreja. Eu vou fazer até um desafio aqui depois para vocês, só mostrando aqui o tanto de alegorias. Gedeuti tentou explicar todas essas alegorias, né? No meu ver, é uma forçação de barra tremenda, né? Porque você não consegue fundamentar isso num texto bíblico, né, exceto do próprio texto que você está fazendo alegoria, então não faz sentido no meu entender, né? Aí diz que o ramalhete de mirra é o sofrimento da igreja, um cacho de chipre nas vinhas de Engedi é a operação do Espírito Santo na igreja gentílica, a rosa de Saron é o sangue de Jesus. Essa aqui vale a pena comentar. A rosa de Saron é o sangue de Jesus, é o seu Espírito Santo. Então nós temos duas heresias numa só frase aqui, né? A macieira, Jesus é o único alimento para a igreja fiel. As perguntas que o gamo, né, é a pressa do noivo. Então, olha só, eu queria só fazer aqui algumas observações para que você, então, me diga. Primeiramente, vamos começar aqui com uma coisa bem básica aqui, para quem não precisa nem raciocinar muito, não precisa ser inteligente, porque já te falou que as pessoas inteligentes, elas têm que sair da igreja. Então, provavelmente, quem está ficando é porque já está bem enquadrado nos requisitos que são exigidos pela Maranata, mas mesmo assim, eu não vejo dificuldade de você entender coisas muito simples. Por exemplo, ele pega o capítulo 2 de Cantares, né? No versos 1 e 2, ele diz, no verso 1, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então é a mesma pessoa. Então, se você entender que é o noivo ou que é a noiva, tudo bem, não tem problema. Eu entendi que a rosa de Saron é Jesus. Então, o lírio também tem que ser Jesus, né? Porque é a mesma pessoa que está dizendo, eu sou uma coisa e outra, eu sou a rosa de Saron, vírgula, o lírio dos vales. Então, eu sou, essa flor. Então, no mesmo, só que eles conseguem pegar o mesmo versículo, e dizer que o lírio é a igreja e que a rosa de Saron é uma referência a Jesus, porque diz respeito ao sangue de Jesus. Então, vejam bem, olha, você tem que pelo menos dizer o seguinte, olha, eu abro mão de pensar, de raciocinar, simplesmente eu quero acreditar. O que você diz que é mesmo, Gedeuti? A rosa de Saron é o sangue de Jesus. Então a rosa de Saron. E o sangue de Jesus é o Espírito Santo? Então o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Impressionante. Exercício. Ache na Bíblia qualquer versículo, no lugar que você quiser, exceto o livro de Cantares, porque o próprio livro de Cantares é onde você está fazendo a alegoria. Encontre na Bíblia, em qualquer outro livro bíblico, em qualquer um dos outros 66 livros, alguma coisa que diga que flor é dom espiritual, né? Que macieira é Jesus o único alimento. Então, aí é interessante porque o gamo, né? O gamo é porque Jesus tem que está com pressa, vem rapidamente. E o Gil fala, não, porque ele vem, o gamo ele não corre, ele vem saltitando. Eu achei bem interessante, sabe? Porque o gamo, né, tem saltitado tanto, né, que está até pulando cerca, né? Isso tem sido uma coisa muito comum nas denominações de modo geral, né? Esse gamo religioso aí é tão saltitante, que pula daqui, aí pula cerca aqui, aí pula cerca lá. Isso é uma coisa, né? Você liga a internet, você vai ver aí a quantidade. Agora, recentemente, teve um aí que era aqui de Goiânia, né? Um pastor, né? Inclusive, fez lá uma declaração: eu fiquei cuidando do meu ministério, descuidei da minha família, e aí agora perdeu a família, a mulher que era pastor não é mais, enfim, é uma confusão. Então, isso está em todos os lugares. Os gamos saltitantes estão em todos os lugares, né?
Aí o pastor já tinha sediado uma aqui, já tinha sediado uma ali, já tinha traído a mulher uma vez, outra vez. É um bando de gamos saltitantes, né? Mas aqui, para eles, o gamo saltitante é porque Jesus tem pressa de vir arrebatar a sua igreja. Olha, está com tanta pressa, é tão urgente, é tão imediato, que eles deveriam começar a tomar providências para poder destinar dinheiro no Rio Grande do Sul, né? Nós vamos falar sobre isso mais ao final. Mas, enfim, em relação a essas alegorias, gamo, macieira, rosa de Saron, junto com o lírio dos vales e tudo mais. Roseli, você quer fazer alguma observação sobre isso? É muito interessante, né? Essa hermenêutica aí do Gedeuti, né? Essa interpretação dele aí, olha, sinceramente, a pessoa, para absorver tudo isso, desculpa eu falar, mas ela tem que deixar o cérebro dela de lado, né? Tem que tirar, deixar ali do lado e esquecer que você é um ser humano, entendeu? Que pensa, que raciocina, deixa isso, né? Porque basta você ler, basta você fazer uma leitura ali de cantares, ali que você vai ver que não tem, nem encaixa essas coisas que Gedeuti fala. Porque é tudo versículos isolados. Não só o Gedeuti, também tem lá o Concordino Gilson lá, que fica forçando também a barca com essa história do gamo saltitante, né? É uma coisa impressionante, né? Uma coisa assim, né? Olha, que coisa, né? Mas é difícil, viu? É difícil a gente que tem, né, o costume, né, Joaquim, de raciocinar, de pensar, de pesquisar, de ler a palavra de Deus. Não tem como, não encaixa nada aquilo ali. Não tem liga nenhuma. E eles ficam... realmente isso que você falou é bem interessante. Da onde que eles tiraram o negócio de que flor é bom espirituais? Da onde que eles tiraram isso? Ah, sério, da onde? É o quê? Lá do castiçal, lá do tabernáculo, que tinha aquelas florzinhas lá? Não sei da onde que eles tiraram isso, né? Porque tudo eles tiram do Antigo Testamento. Tudo que eles colocam ali, a ideia é do Antigo Testamento e a maioria é da cabeça mesmo do Gedeuti. Não é só do Antigo Testamento, é da cabeça deles mesmo, né? Eles jogam uma coisa lá e tem que colar e tem que emplacar. E se você não aceitar isso, você está, como é que é? Oprimida, está endemoniada. Se você não está aceitando isso, é aquela velha história. Né? Você é uma oprimida, uma endemoniada. E essa justificativa é assim, eu falo, gente, isso daqui é a coisa mais absurda que eu já vi, né? Qualquer coisa que você discorda é dizer que você é uma oprimida, que você é uma endemoniada, né? Tem mulheres que usam aqueles trajes naqueles lugares do outro lado do mundo, que se elas pensarem em não querer usar mais aqueles trajes, elas são tidas naqueles países lá como mulheres endemoniadas, como mulheres possuídas pelo diabo. Então, dizer isso é uma apelação mesmo, né? Eles apelam para isso, né? Não só com relação às mulheres, mas aos homens e todo mundo, né? Então, a ideia deles é manipular. E uma das coisas mais fáceis de manipular é dizer que se você não está concordando, você está sendo usado pelo adversário, por aí vai, né? Ok, Roseli, muito obrigado. Joaquim, o que você tem a nos dizer sobre essas alegorias aí da Igreja Maranata? Pastor Só, muitos talvez não concordam comigo. Né? Eu queria até que os irmãos que estivessem estão assistindo essa live, pudessem escrever, irmão Joaquim, eu não concordo com você. Que a gente... são uma comunidade, né, pastor? A gente aceita o contraditório. Né? Nós não vamos mandar processo para ninguém. Pode me xingar, pode falar o que quiser, pode, sou feio, nariz de fornalha, não tem problema nenhum. Mas o Juliette Gates, aquele grupo da Escola Bíblica Dominical, os pastores da Maranata, a única função deles é tirar Cristo de dentro da mente e do coração dos irmãos. É tirar o ensino de Cristo. Esse é um ponto fundamental. A partir desse ponto fundamental, eles podem colocar tudo que eles quiserem, porque não tem Cristo. Não tem Cristo.
nada que os pastores da Maranata, o Judeti ensina, tem prova bíblica e fundamentação bíblica, né? A palavra de Deus, ela fala em Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente, está em letras garrafais. É como se hoje o Espírito Santo anunciasse os principais meios de comunicação. Ele tem pressa. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. A doutrina que o Judeti prega é doutrina de demônios. O espírito que opera no meio, que o Judeti está nele, e que aceita a Maranata está nela, e que os pastores da Maranata ouvem, é doutrina de demônios, é espírito enganador. Por que eu digo isso? Por que eu posso provar isso? Fruto. Fruto. A palavra de Deus fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Qual fruto que a Maranata teve na sociedade, no meio dos povos, no meio da gente? Qual a melhoria social que a Maranata trouxe como prova de amor cristão nos últimos 55 anos? Não tem nada. Ao contrário, foram presos, acusados de dinheiro, quadrilha organizada, verga pirâmide financeira. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com a transparência. Então, como que eu vou dizer que esse povo tem compromisso? O compromisso deles é negar Cristo e negar a palavra de Deus. E um detalhe. A palavra de Deus fala, em João 8,44, vós tendes por pais o diabo, porque ele foi pai da mentira. E vós sois filhos do diabo. Porque nenhuma palavra dele consegue se embasar com verdade. Então, quando o Judeti diz o seguinte, Judeti não chama Deus de Deus, e nem Jesus de Jesus, ele chama de Senhor. Aí alguns pastores mais enraizados chamam de Senhor, mas Judeti é Senhor, o Senhor. E ele não chama Satanás, o demônio, de Satanás, o demônio, chama de adversário. Então, se eu calcular comigo, fazer um cálculo matemático, vão ser no ICRU 2 e 2 é 4, se o Judeti não prega a verdade, se o Judeti mente desde o início, se a palavra do Judeti não encontra na Bíblia, a Bíblia fala que há espírito de demônio, porque diz Paulo em Gálatas 1, 8 e 9, que se um evangelho for pregado além do que está anunciado, é maldito, é maldição, é anátema. Então o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus, ele é inimigo do Judeti, é inimigo da turma Maranata, é inimigo da doutrina Maranata. E o amigo dele é o próprio Satanás, é o próprio demônio, que a Bíblia fala que é doutrina de demônio. Isso é a palavra que diz. Aí eles têm que dizer, provar o contraditório. Então, quando eu digo assim, o adversário está atacando a obra. Aí a palavra de Deus fala em Provérbios, né? Sobre a soberba, né? A soberba faz o quê? Precede a ruína. Então, quem está derrubando a Maranata? A soberba. E a soberba precede a ruína. Então, o inimigo do Judeti, o inimigo da obra que ele está falando é o próprio Deus. Muito bem, Joaquim. Joaquim, Roseli, eu queria... Bom, antes de eu falar aqui do ônibus ou do arsênico, deixa eu só puxar aqui, então, a questão do Rio Grande do Sul, rapidamente, porque isso é mais rápido. Então, eles fizeram uma divulgação dizendo que a Igreja Maranata tem um protocolo já de muitos anos para prestar um socorro imediato às vítimas, e parece aqui que são apenas as pessoas que são da igreja, né? Então ele fala, e ele inclusive até chega a estender aos vizinhos da igreja, porque provavelmente tem, lógico, aquele interesse de manter ali uma relação boa com os vizinhos, até porque, por exemplo, aqui em Brasília há muitas igrejas que estão em áreas residenciais, em locais que não são permitidos. Então, se um vizinho
criar algum problema para a igreja, igual a igreja que nós saímos, a igreja do Guará, por exemplo, né? Foi a nossa primeira igreja, eu e a Roseli, era uma igreja que estava estabelecida numa área residencial e aqui não pode, onde as coisas têm lugar para ser, né? Comércio, local de comércio, igreja, lugar de igreja, aqui em Brasília é assim, então não pode ter. Então, o que acontece? Parece que eles querem, assim, manter uma boa relação com a vizinhança, talvez para atrair as pessoas ou evitar problemas. Teve agora até, eu vi uma reportagem de uma igreja que foi fechada, se não me engano foi no sul do país, porque os vizinhos denunciaram por importunação. Então a igreja foi fechada, teve uma decisão judicial que mandou fechar essa igreja por importunação. Então o Josias Júnior, ele diz o seguinte: olha, nós estamos aqui, já temos há muitos anos este protocolo, eu desconheço de muitos anos, porque durante todo o período que eu estive na Igreja Maranata, nunca vi protocolo nenhum para ajudar ninguém. Então, talvez eles estejam fazendo isso agora. E até por uma questão, né, não sabemos exatamente, mas pode até ter aí um propósito também de um marketing religioso, de dizer, olha, nós somos uma igreja que se preocupa com a sociedade. Mas, na verdade, eu escutei o depoimento que o próprio pastor lá do Rio Grande do Sul deu, nós notamos que eles estão realmente direcionando a ajuda apenas para os membros da igreja e, no máximo, aos vizinhos da igreja, tá certo? E o destaque que eu faço aqui seria o seguinte, ora, eu até dei uma olhadinha nos comentários ali no chat ao vivo, teve uma irmã que ela comentou o seguinte, essa irmã eu acho que ela já até comentou no nosso canal também, ela já é uma conhecida nossa aqui, ela disse assim, olha, outras pessoas estavam pedindo ajuda, olha, vamos fazer doações aqui para os irmãos lá do Rio Grande do Sul, e uma irmã disse o seguinte, olha, eu sou dizimista, eu já entrego meu dinheiro para a igreja, né? Então, pelo que eu entendi, ela estava dizendo o seguinte, olha, não seria suficiente se eu sou dizimista e tem um membro da igreja que está passando necessidade, esse dinheiro dos dízimos, eles não servem para socorrer os irmãos, então é necessário quando há uma calamidade, um socorro, os irmãos é que tem que doar novamente se eles já tiram 10% da sua renda. Irmãos, 10% da renda não é pouca coisa, tá bom? 10% da renda, isso inclui férias, 13º, uma renda extra que você tem, algum negócio que você fez. Então, eu até fico pensando assim, será que esses empresários da obra, eles tiram 10% do faturamento e entregam para a igreja? Ou será que eles também fingem que dão dízimos e estão dando lá um valor que eles estipulam qualquer? Ao longo da minha vida como pastor, eu observei isso, viu? Eu observei isso. Os empresários, eles estipulavam um valor lá que eles davam de contribuição. Só que a pessoa que ganha o salário mínimo, ela tira 10% da sua renda e entrega lá para a igreja. E aí o que acontece? Quando alguém da igreja precisa, aí você precisa pedir doação para as pessoas novamente, que já deram os 10%, eu achei bem razoável isso que a irmã colocou. E eu imagino, inclusive, que uma pessoa que, de repente, olha, eu sou um dizimista da igreja, houve uma calamidade aqui, e aí eu perdi tudo que eu tinha, isso não estava no meu orçamento, era uma coisa imprevista, é um evento imprevisto. E aí, então, eu preciso de um socorro. No meu ponto de vista, isso não é nenhum favor, a igreja não está fazendo nenhum favor, né, para poder ir lá colocar no YouTube dizendo, olha, estamos dando uma geladeira aqui para o irmão. Ora, você não faz mais do que a sua obrigação. Essa pessoa, ela é um contribuinte dessa associação. Ela contribui com a associação todos os meses, com 10% da sua renda. E muitas vezes tirando de um salário mínimo. E agora, quando passa por uma necessidade, essa igreja, então, vai dizer que está fazendo uma caridade? A meu ver, isso não é uma caridade. Mas, enfim, o que vocês podem nos dizer, Roseli, primeiramente? O que você acha disso aí? A igreja deveria ajudar? O dízimo é para isso, não é para isso? O que você acha? Bom, dízimo, eles entregam os membros na Maranata, eu não sei quantos membros tem hoje em dia, 10 mil, 20 mil, quantos dizimistas tem? Mas, mesmo assim, eles estão arrecadando pouco, pouco em vista do que eles já arrecadaram do passado. Arrecadaram muito, muito mesmo.
Irmãos, essa igreja vem arrecadando há 55 anos, sem dar transparência de nada, só arrecadando. E cada igreja local, cada franquia, ela não tem um gasto, porque eles mesmos ali, eles mesmos pagam o aluguel deles, pagam a conta de luz, que é baixíssima, porque não pode nem acender. Na minha época, eles trocavam até as lâmpadas, não podia ficar acendendo lâmpada. Hoje, não sei se hoje em dia é assim, tem que levar os panos de chão para casa para não usar a água da igreja. Uma economia, né? Estão economizando e arrecadando. E para onde que vai isso, então? Os membros, eles entregam o seu dízimo. E quando os membros precisam, quer dizer, não tem uma contrapartida. Você está entendendo? Não sei se você, o Saulo, Joaquim, está me entendendo. Não existe uma contrapartida. Eles entregam, mas quando o outro precisa, não pode passar para eles nada. Não pode repassar. Tem que arrecadar, a própria igreja tem que arrecadar colchões, tem que arrecadar mantimentos, remédios e tudo isso, para mandar para esses irmãos aí. Já começa por aí, né? Mandar só para os irmãos da Maranata, né? Enquanto as outras instituições religiosas estão mandando lá para. Não querem nem saber se essas famílias são adventistas, se não são, se são espíritas, se não são. Essas outras denominações, essas outras seitas, essas outras igrejas católicas também, tudo estão fazendo aí indistintamente. Não, mas a Maranata não. Ela distingue bem, né? Não, é só os da obra. Quanto muito os vizinhos. É aquilo que você falou. Tem que cuidar dos vizinhos, né? Porque muitas igrejas estão em área residencial. O templo que foi construído, eu lembro que ele foi consagrado quando a Rebeca nasceu. Ou seja, já tem muito tempo, né? 32 anos. Mas está até hoje lá, numa área residencial. A área residencial. A quadra 2 de Sobradinho, se não me engano, é uma área residencial também. É uma área residencial. Né? E eles estão construindo. Muitas igrejas, que conheço essas duas, né? Mas por aí afora deve ter outras em área residencial. Então eles têm esse cuidado, né? Também com os vizinhos, para manter um bom relacionamento, né? Mas a Maranata, eu volto a falar, eu também concordo com o Joaquim, é marketing, não é misericórdia de ninguém. Maranata não tem misericórdia, não tem sentimento, né? O Gedeuti, ele não tem aquele amor pelas pessoas, o amor ágape pelas pessoas, de entrega. Não é isso, eu não percebo isso, não é essa a impressão que eu tenho de um amor de Cristo. Não, isso não, imagine, né? Está preocupado só com a imagem, né? Aparecer na revista Veja, e pagam até, né? Aparecer aqui, ali e tal, tudo, né? Para mostrar que, ó, estão falando aí da Maranata aí e tal, mas, ó, a gente faz sim, ó como nós somos legal, ó como nós somos bacana, ó como nós temos misericórdia dos irmãos. Tem. Será que tem mesmo, né? Ou tudo isso, aquilo que o Joaquim falou, para mim é marketing mesmo. Estão aí querendo colocar assim, uma nova imagem aí nessa seita Maranata, né? Joaquim, o que você pode nos falar? Sobre a igreja fechada, só lembrando que a igreja foi em Curitiba, né? Em julho de 2023. A igreja Maranata foi fechada, né? Então, a Maranata tem sérios problemas estruturais, né? Que ela evita resolver, né? Inclusive, no Pará, lá, eles compraram um terreno, não deram manutenção adequada ao terreno, o terreno tem um alagamento lá no terreno, eles não resolveram nada, o dono da casa do lado entrou com o processo contra eles e ganhou o processo. Né? Nós estamos lá, depois procurando saber, né? O Fuad está por dentro, né? Esse pessoal não tem compromisso. A igreja lá em Joanésia, por 2 vezes jogaram bomba na igreja, bomba caseira, em Joanésia, Minas Gerais. Também está na mídia. Então, a instituição, essa seita, a liderança, eles têm uma soberba, mas assim, não é pequena, é tão grande, que eles fazem o erro para dizer assim,
é da Maranata, não importa não, entendeu? Da Maranata não importa não. Então, a gente ficava, por exemplo, quando eu estava ainda no meio desse povo, a gente estava nas rodinhas, né? Rapaz, você vê, né? A gente é tão unido que parece dizer até máfia. Pô, brincadeira, a conversa no meio da rodinha. Eu tô falando de conversa de rodinha. Conversa de rodinha. Entendeu? Então é complicado. Aí você vê, Maranata tem misericórdia. Tem nada. Tem nada. Quantas vezes nós fizemos vaquinha para comprar cesta básica, remédio, socorro, sabe? Porque não podia. Não podia. Só que o Judetinho agora, pastor Fábio, ele está enfrentando um outro revés, né? Além de Judetinho estar doente, né? O Judetinho está doente, teimoso, que não quer obedecer o médico, teimoso, ele está doente, ele está sofrendo traições à torta e à direita. Inclusive, há coordenadores que determinada igreja não mandam nem dízimo para o presbitério. Então, ele está sendo comido pelas beiradas. Entendeu? Tem que estar comendo. A comida tem que comer fria, né? Diz que a vingança é a comida fria. É assim que estão fazendo com ele. Então, hoje ele é um homem fraco, né? Está com a senilidade, mas ele insiste em dizer que ele está forte, ensinando esse monte de doutrinas que não vêm de Deus, não são de Deus, e segundo a palavra de Deus, são doutrinas de demônios, espíritos enganadores, famílias e mais famílias destruídas. Eu só mesmo vi um comentário no canal do senhor, que é terrível, o comentário da irmã, terrível, né? Pastores, que as mulheres vão praticamente arrastadas pelos cabelos para entrar na Maranata, que elas não suportam mais entrar na Maranata, porque isso é um lugar inóspito para pessoas de bem, para pessoas que pensam em inóspito, porque o Judetinho grita para todos os ventos. Começar a ler, fazer teologia, aqui não é seu lugar não, aqui tem que obedecer à revelação. É a revelação de quem, gente? Quem está revelando? É quem está revelando isso? Entendeu? É muito difícil, muito difícil. Como ele mesmo falou semana passada, ele pede para as pessoas que pensam que são inteligentes para elas saírem da igreja, né? Então, como você falou, então não é um bom lugar para uma pessoa que pensa. Então, a pessoa não vai ter uma condição saudável num ambiente onde ele não é bem-vindo, não é? Mas, então, irmãos, o último ponto aqui, olha só, eu vou ler para vocês aqui, eu vou passar para vocês aqui o áudio, né? Vou passar aqui para vocês o que Gedeuti falou neste seminário, no ano, salvo engano, de 2011. Ele disse assim: você não tem o direito de falar com o pai. Você acorda de madrugada e dorme ali na beira da cama, cansado de toda a malandragem que fez. Não tem tempo para falar: Senhor Deus, eu preciso de ti, eu preciso de uma bênção espiritual. Você não pede bênção espiritual, coisa, isso não está pedindo casamento, dinheiro, está pedindo tudo isso que está aí. E é por isso que eu fracasso na vida espiritual, para fazer mal aos outros. Senhor, o Senhor sabe que eu amo aquele irmão, mas se o ônibus passar em cima dele hoje, é a minha maior felicidade. É esse tipo de coisa que todo mundo já conhece, dessas bondades que querem um ônibus, porque não dá um arsênico, precisa de ônibus. Às vezes o irmão diz assim: pois é, senhor, por que o senhor não, olha, senhor, por que o senhor não amassa esse pessoal todo, está contra nós, não é? Não é o que você pensa, todo mundo pensa um pouquinho, mas senhor, até quando, senhor? Olha, eu não quero fazer mal a ninguém não, viu, senhor? Mas se um ônibus passasse em cima dele, né? A gente quer que o senhor faça uma porção de coisas. Corta o pescoço de um, né? O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. Viajou, já caiu o avião. Tá doente, ó, tá mal, tá diabético. Então vocês vejam que a impressão que nós temos ao ouvir esta fala de Gedeuti é que ele está criticando a si próprio. Porque ele está dizendo o seguinte, que as pessoas, elas não têm uma vida espiritual, elas fracassam na vida espiritual porque elas
tem uma maldade nelas. E o exemplo que ele dá da maldade que está nas pessoas, inclusive que ele fala que não se arrependem, ficam querendo outras coisas, então não arrependem do que faz, das malandragens que fazem. Ele falou isso. Então ele diz, então, essas pessoas não se arrependem da malandragem que faz e ainda deseja mal para os outros. Então, deseja que um ônibus passe em cima dessas pessoas, isso ele diz, ele está criticando isso, ele está dizendo, olha que maldade, né? E você ainda está sendo bonzinho, por que você não pede, então, para que essa pessoa morra envenenada, né? Que é uma coisa bem sofrida, né? Aí eu acho que ele está dizendo que o ônibus, pelo menos, a pessoa morre na hora. E se tomar um arsênico, a pessoa vai ficar sofrendo, agonizando. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas é o que me parece. Só que parece que ele está falando de si próprio, porque pouco mais adiante, logo depois da denúncia da corrupção que estava acontecendo dentro da igreja, houve uma denúncia e Gedeuti, em um seminário qualquer, ele fez exatamente essa referência. Ela diz assim, olha, às vezes a gente pensa, né, mas Senhor, por que o Senhor não amassa esse pessoal todo que está contra nós, né? Aí ele ainda diz assim, não é isso que você pensa? Todo mundo pensa, não é? Então ele está sugerindo ali que ele também pensa isso. Ele, no fundo do seu coração, ele tinha esse desejo, né, de que Deus trouxesse uma tragédia na vida dessas pessoas, que um ônibus passasse em cima dessas pessoas, que elas contraíssem diabetes ou que o avião delas caíssem. Então, que coisa, né? Ele, num momento anterior, ele fala o seguinte, que as pessoas fracassam na vida espiritual porque fazem malandragens, não se arrependem e ainda desejam mal aos outros. Vocês perceberam? Então, eu acho bem interessante essa fala. O que você pode nos falar sobre isso, Roseli? É aquilo que eu sempre digo, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Que Gedeuti, ele não tem postura de líder religioso. Irmãos, olha que absurdo. Se isso é coisa que se fale de púlpito, que um avião caia, que tome um arsênico, que morre de diabetes, que absurdo uma coisa dessa. Aí entra a gente aqui do canal, por que não prega o evangelho? Por que não prega? Vocês já viram alguma vez Gedeuti pregando o evangelho? Pregando a única parábola que a gente vê é a parábola das 10 vistas que eles pregam. É a única parábola que eles pregam, né? Irmãos, no Sermão do Monte, já viu alguma vez Gedeuti pregando o evangelho de Cristo? Não. É só essas palavras que saem da boca dele. O evangelho fala, né? Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Como que anda o coração do Gedeuti? É maldição, maldição e maldição. Outra coisa, Gedeuti, eu nunca vi ele pregando evangelho, nunca vi Gedeuti pedindo perdão. Irmãos, olha, Gedeuti não poderia morrer sem antes pedir perdão para algumas pessoas. Como o pastor Fonseca, por exemplo. Uma pessoa que ele não poderia jamais ir partir dessa vida aqui sem antes pedir perdão para o pastor Fonseca. Eu acho que ele deve isso. Então, é tanta coisa, isso que eu saiba, né? Que eu conheço. Fora as coisas que eu nem conheço. Olha, irmãos, a gente consegue enxergar, é a pontinha do iceberg. O que está lá embaixo, eu nem tenho conhecimento. A gente tem muita coisa que a gente não sabe. Mas o que eu vejo é que Gedeuti é uma pessoa arrogante. É uma pessoa soberba. E como disse Joaquim, a soberba precede a ruína. É ele mesmo que está acabando com a Maranata. É ele mesmo que fundou e está afundando com a seita Maranata. Agora, eu não sei qual o intuito dele de querer acabar logo. Talvez, eu não vou deixar isso aqui tudo bonitinho para ninguém, não. Não sei se é isso que passa na cabeça dele. Não sei. Mas eu acho que ele tem essa consciência que a Maranata está diminuindo, está acabando, que as pessoas estão saindo, aos balde, não é uma pessoa, várias pessoas. As igrejas estão vazias, não tem ninguém para tocar, para cantar, não tem ninguém. Mulheres que estão indo para a igreja, estão indo, como disse o Joaquim, arrastada pelos cabelos pelos seus maridos. Eu acho que debaixo de alguma ameaça.
né? Olha, você, ó, mulher, se você não for comigo, afinal, eu tenho que ficar bem na foto, né? Tem que parecer bem na foto. E a mulher é aquela que compõe a foto. Para isso que ela serve, para compor a foto, né? E muitos estão indo ao seu contragosto, já enxergam a realidade, mas, né, é bom para o marido, né, ficar dentro desse lugar, é muito bom. Nunca vai ter uma palavra que vai confrontar a vida dele como marido, como pai, no seu casamento, nem nada. Então é bem cômodo, é muito cômodo para essas pessoas ficarem aí dentro, ficam ali do púlpito e tal, deixa a mulher em casa para os filhos, blá, né? Vai para os manaíns, né? Como disse o Sol, né? Mulher não é nada ali dentro mesmo, né? Não pode compor nada ali dentro. Eu falo, a filha do Gedeuti, ela tinha que estar nesse conselho presbiteral, ela tinha que estar lá. A Sara, a irmã dele, que ajudou a construir tudo isso, né? Que é um Gedeuti de saia também, como disse o Joaquim uma vez. É uma versão do Gedeuti mulher. Ela tinha que estar ali dentro. Ué, passou todos esses anos sem compor esse conselho presbiterial. E a Jurama, cadê você, Jurama? Vai reivindicar o seu lugar, viu, Jurama? O seu lugar é lá, viu? Muito bem. E aí, Joaquim, o que você nos diz aí? Ônibus ou arsênico? Não, eu estou dizendo assim, né, a esposa do pastor Jonas Marques era para estar no conselho presbiterial também, né? Uma das filhas, ele tem filha, né? Porque ele iniciou tudo nessa obra, né? Então o pastor Jonas Marques teve valor, a família não teve, a esposa não teve. É uma pergunta a se fazer, gente. Entendeu? A filha do pastor Itamar Mendes também, né? A filha do pastor Itamar Mendes era para estar também no conselho presbiterial. Itamar Mendes foi um dos fundadores da Maranata. O que saiu lá foi o rebelde lá junto com o Judeti. Eu conheci, né? Entendeu? Então, só tá a panelinha lá. Mas aí, voltando as maldições do Judeti, né? E tal, e cai no avião. É isso mesmo. Você está lembrado do ministro que morreu? Vocês estão lembrados do ministro que morreu, que caiu de avião? Foi o ministro que relatou 3 habeas corpus da Maranata. Vou citar o número dos 3 habeas corpus aqui, tá? Habeas corpus 123.019, 130.219 e 126.536. Eles implementaram, querendo trancar a ação, porque está falando contra a obra, sabe? Eu estou fazendo esse gesto, pessoal. A obra está sendo atacada. O Teoriza Vaz não tem nada disso não, pai. Não tem nada disso não. Toca o assunto, deixa o trem funcionar. Não tem esse negócio, não. Aí, né? O avião caiu, né? O avião caiu. Pois é, gente. Tá aqui, ó. Estou, irmãos, no site do Supremo Tribunal Federal. Se você colocar Igreja da Maranata, Supremo Tribunal Federal, que o processo que inclui Maranata não tem sigilo de justiça no Supremo. Tá lá livre para qualquer um que quiser ver. Então, eu estou dizendo para vocês, vocês estão atendendo doutrina de demônios, voz de Satanás, e vocês estão brincando. É por isso que vocês estão vendo filho de pastor traficante sendo preso por estelionato, sendo preso por operação Lama Negra, pastores filhos de pastores com desvios terríveis. Então, pegaram um indivíduo aqui do sul do estado, mandaram para a serra, chega na serra, o guarda chegou a filmar o cara, também tendo um namorado, sabe? E é pastor o cara. O senhor está entendendo? Então, pastor Saulo, é doutrina de demônio. O apóstolo Paulo fala, gente. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no primeiro versículo. Aqui, eu vou ler aqui, pastor. Só me desculpa aí para não tomar o tempo do senhor. Eu vou ler. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Romanos 1:21. Nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvanecer. Esse discurso de Letíria, que em seu coração insensato se obscureceu. A obscuridade da corrupção, da mentira e do engano trancou os ouvidos dos pastores da Maranata, trancou os ouvidos de Letíria, e mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem corruptível. Olha bem, pelo que Deus, no versículo 26, pelo que Deus os abandonou as suas paixões infames,
Então você está vendo esse monte de pastor aí, com um monte de história terrível, terrível, que nem ímpio faz, porque eles abandonaram a fé verdadeira, a fé em Cristo. Aí você vê aquela pastora lá, que foi presa lá, que matou o marido. Olha a desgraceira, um monte de desgraça que a mulher fazia. Olha esse agora que foi denunciado. Olha só o processo da Maranata, gente. Vocês estão vendo que é um processo infame, que não acontece em lugar nenhum, mas acontece no meio deles. Aliás, acontece no meio de ímpio, mas no meio de crente em Jesus Cristo não era, porque tem que denunciar. Aí você vai para a rede social, pastor, só para denunciar mentira, vai levar uma trança de roupa. Sou caído. E ainda fala conversa de baixo calão. Eu falei até com a irmã, a gente agradece o comentário de vocês, porque no nosso grupo tem mais de 100 mil pessoas nos grupos. E é bom, porque eles vão ver realmente quem vocês são. Que vocês não são cristãos, vocês não temem a Deus. Vocês preferem a mentira e o engano ao invés da verdade. Porque vocês confrontar com a verdade, você vai ter mudança de vida, mudança de alma. Vocês vão ter que ser para o Judeti. Judeti, chega! Não dá mais. Joaquim, de fato foi uma coincidência e tanto, né? A questão do ministro que teve um acidente de avião exatamente nessa mesma época. Eu acredito apenas uma coincidência, mas de todo modo, eu fico com a primeira manifestação de Gedeuti, onde ele diz o seguinte: olha, o fracasso espiritual das pessoas está em ficar escondendo as malandragens, não pedindo perdão e ainda desejando o mal aos outros. Eventualmente, pode acontecer, você deseja o mal e, coincidentemente, acontece uma tragédia, mas só o fato de você desejar o mal para uma pessoa já mostra que você está espiritualmente derrotado. Bom, irmãos, eu agradeço demais aí a participação de vocês, acho que já podemos encerrar por aqui. Obrigado, Roseli, obrigado, Joaquim, obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, obrigado pela audiência e pela paciência. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.